Como transformar a sua vida, de Geshe-l Sangyatso, capítulo Morte. A morte é certa. A morte virá definitivamente, e não há nada que possa impedi-la. Contemplamos. Onde quer que eu nasça, seja em estado de existência afortunado ou desafortunado, eu terei definitivamente de morrer. Quer eu nasça na mais feliz condição de um renascimento elevado ou no mais profundo inferno, terei de experienciar a morte. Não importa quanto e quão longe eu viaje, nunca encontrarei um lugar onde eu possa me esconder da morte, mesmo que eu vá aos confins do espaço ou às profundezas da terra. Ninguém que estava vivo no século I permanece vivo hoje, e ninguém que estava vivo no século II e nos seguintes permanece vivo hoje. Apenas seus nomes sobreviveram. Todos os que estavam vivos há 200 anos já morreram, e todos os que vivem hoje terão partido daqui a 200 anos. Contemplando esses pontos, devemos nos perguntar: serei eu o único a sobreviver à morte? Quando nosso karma para vivenciar esta vida chegar ao fim, ninguém e nada poderão impedir nossa morte. Quando a hora da nossa morte chega, não há como fugir. Se fosse possível impedir a morte utilizando clarividência ou poderes miraculosos, aqueles que possuíssem tais poderes teriam se tornado imortais, mas até mesmo os clarividentes morrem. Os monarcas mais poderosos que já governaram este mundo ficaram impotentes e desprotegidos perante o leão da morte. O rei dos animais, o leão, que pode matar um elefante, é imediatamente destruído quando se encontra com o Senhor da morte. Até mesmo os bilionários não têm como evitar a morte. Eles não podem distrair a morte, oferecendo suborno ou comprando mais tempo, dizendo: se adiares minha morte, darei a ti as riquezas que estão além dos teus mais extravagantes devaneios. A morte é inexorável, implacável, e não fará concessões. Ela é como o desmoronamento de uma imensa montanha em todas as 4 direções. Não há maneira de deter sua devastação. Isso também é verdadeiro para o envelhecimento e a doença. O envelhecimento avança furtivamente e corrói nossa juventude, nosso vigor e nossa beleza. Embora estejamos pouco conscientes desse processo, ele já se encontra em andamento e não pode ser revertido. A doença destrói o conforto, o poder e o vigor do nosso corpo. Se os médicos nos ajudarem a superar nossa primeira doença, outras tomarão seu lugar, até o momento em que, enfim, nossa doença não poderá ser curada e morreremos. Não podemos escapar da morte, da doença e da morte fugindo delas. Não podemos aplacá-las com riquezas nem utilizando poderes miraculosos que as façam desaparecer. Cada ser vivo neste mundo tem de sofrer o envelhecimento, a doença e a morte. Nosso tempo de vida não pode ser aumentado e, na verdade, está diminuindo continuamente. A partir do momento da nossa concepção, rumamos inexoravelmente em direção à morte, do mesmo modo que um cavalo de corrida galopa em direção à linha de chegada. Ocasionalmente, até mesmo cavalos de corrida diminuem sua velocidade, porém, em nossa corrida rumo à morte, nunca paramos, nem mesmo por um segundo. Enquanto dormimos e enquanto estamos acordados, nossa vida escapa furtivamente de nós. Todo veículo de vez em quando para e interrompe sua viagem, mas nosso tempo de vida nunca interrompe sua corrida. No momento seguinte ao nosso nascimento, parte do nosso tempo de vida já pereceu. Vivemos no próprio abraço da morte. Após nosso nascimento, não temos liberdade para permanecer sequer por um minuto. Rumamos como um atleta correndo em direção ao abraço do Senhor da morte. Podemos pensar que estamos entre os vivos, mas nossa vida é a própria estrada da morte. Suponha que nosso médico nos revelasse que estamos sofrendo de uma doença incurável e que temos apenas uma semana de vida. Se um amigo nosso, então, nos oferecesse um presente fantástico, como um diamante, um carro novo ou férias gratuitas, não ficaríamos muito excitados com isso. Porém, na verdade, essa é a nossa verdadeira e difícil situação, pois todos nós estamos sofrendo de uma doença mortal. Quanta tolice é ficar excessivamente interessado pelos prazeres passageiros dessa breve vida. Se acharmos difícil meditar sobre a morte, podemos ouvir com atenção o tic-tac de um relógio e tomar consciência de que cada tique marca o fim de um momento de nossa vida e nos arrasta para mais perto da morte. Podemos imaginar que o Senhor da Morte vive a uma certa distância de nós. Então, à medida que ouvimos o tic-tac do relógio, podemos imaginar que damos passos em direção à morte.
momento a momento. Desse modo, compreenderemos que estamos viajando em direção à morte sem um único momento de descanso. Nosso mundo é tão impermanente quanto nuvens de outono, com o nosso nascimento e morte assemelhando-se à entrada e saída de atores em um palco. Os atores frequentemente mudam seus figurinos e papéis, entrando em cena sob muitos e diferentes vestuários e caracterizações. Do mesmo modo, os seres vivos tomam continuamente diferentes formas e entram em novos mundos. Algumas vezes os seres vivos são seres humanos, outras vezes são animais e outras vezes entram no inferno. Devemos compreender que o tempo de vida de um ser vivo passa como um relâmpago no céu e termina rapidamente, como a água que cai de uma montanha elevada. A morte virá, independentemente de termos ou não conseguido tempo para a prática espiritual. Embora a vida seja breve, isso não seria tão ruim se tivéssemos tempo suficiente para a prática espiritual. Mas a maior parte do nosso tempo está comprometida com dormir, trabalhar, comer, fazer compras, conversar e assim por diante, restando pouquíssimo tempo para uma prática espiritual pura. Nosso tempo é facilmente consumido por outras atividades até que repentinamente morremos. Insistimos em pensar que temos tempo suficiente para a prática espiritual. Mas se examinarmos com bastante atenção nosso estilo de vida, veremos que os dias passam rapidamente, sem nos darmos conta e sem que tenhamos começado seriamente uma prática. Se não tivermos arranjado tempo para nos empenharmos puramente na prática espiritual, iremos rememorar nossa vida na hora da morte e ver que ela foi de muito pouco benefício. No entanto, se meditarmos sobre a morte, desenvolveremos um desejo tão sincero de praticar puramente que iremos naturalmente começar a modificar nossa rotina diária de modo que inclua, ao menos, um pequeno tempo para a prática espiritual. Por fim, encontraremos mais tempo para a prática espiritual do que para outras atividades. Se meditarmos repetidamente sobre a morte, talvez possamos sentir medo, mas não é suficiente. Apenas sentir medo. Uma vez que tenhamos gerado o medo adequado de morrer despreparados, devemos procurar por algo que nos ofereça verdadeira proteção. Os caminhos das vidas futuras são muito longos e desconhecidos. Temos de vivenciar uma vida após outra e não podemos estar seguros onde iremos renascer. Se teremos de seguir os caminhos dos estados infelizes de existência ou os caminhos de reinos mais felizes. Não temos liberdade ou independência, temos de ir para onde nosso karma nos levar. Por essa razão, precisamos encontrar algo que nos mostre um caminho seguro para as vidas futuras, algo que nos conduza pelos caminhos corretos e para longe dos caminhos errôneos. As posses e prazeres desta vida não podem nos proteger. Uma vez que somente os ensinamentos espirituais revelam um caminho perfeito que irá nos ajudar e proteger no futuro, precisamos aplicar esforço com o nosso corpo, fala e mente para colocar em prática ensinamentos espirituais como os que são apresentados neste livro. O Yogi Milarepa disse: existem mais medos nas vidas futuras do que nesta vida. Preparaste algo que irá te ajudar? Se não te preparaste para as vidas futuras, então faze-o agora. A única proteção contra aqueles medos é a prática dos sagrados ensinamentos espirituais. Se refletirmos sobre nossa própria vida, iremos ver que temos gasto muitos anos sem nos interessarmos pela prática espiritual e que agora mesmo se tivermos o desejo de praticar, ainda não estamos a praticar puramente devido à preguiça. Um grande erudito chamado Gungtang disse: passei 20 anos não desejando praticar ensinamentos espirituais. Passei os 20 anos seguintes pensando que poderia praticá-los mais tarde. Passei mais 20 anos absorvido em outras atividades e lamentando o fato de que não havia me empenhado na prática espiritual. Esta é a história da minha vida humana vazia. Essa poderia ser nossa própria história de vida, mas se meditarmos sobre a morte, evitaremos desperdiçar nossa preciosa vida humana e iremos nos empenhar para torná-la significativa. Contemplando esses pontos, devemos pensar profundamente. Eu vou morrer, inevitavelmente. Considerando que na hora da morte, somente nossa prática espiritual será de alguma assistência verdadeira para nós, tomamos a firme resolução. Eu preciso colocar os ensinamentos espirituais, conhecidos como Dharma, em prática. Quando esse pensamento surgir de modo claro e forte em nossa mente, devemos mantê-lo estritamente focado e sem distrações, de modo que nos familiarizaremos cada vez mais com ele até nunca mais perdê-lo.